Então, boa noite a todos. À noite. Nós Boa vamos noite. dar boa noite. A gente vai dar continuidade ao estudo que a gente começou semana passada, mas primeiro vamos fazer a nossa página. A nossa página de hoje é do livro Hora Certa, de Emmanuel, e intitula-se A Cura do Mal. Quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Perdoa a quem te persegue ou calunia, no veículo do silêncio, e situarás o agressor na cela íntima do arrependimento, na qual se lhe transformarão os sentimentos para a cura espiritual que se lhe faz preciso. Perdoa sem comentários a quem te ofende e a breve tempo te conscientizarás dos males que evitaste e das esperanças com que renovaste muitos dos corações que te partilham a vida. Se alguém te feriu, perdoa e silencia. Se alguém te prejudicou, silencia e perdoa sempre. Quando todos nós praticarmos o perdão que o Cristo nos legou, teremos afastado do mundo as calamidades da própria guerra, que na essência é a cristalização do mal que nos induz a apoiar, voluntária ou involuntariamente, o extermínio de milhões de pessoas. É uma página breve, mas que Emmanuel nos diz claramente, né, que precisamos aprender a perdoar, que é o que o nos diz, né? Para que possamos ter a saúde, né? Para que possamos curar o mal que está dentro de nós. Eu vou pedir a Jane para fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus, graças a Jesus. Amado Pai Celestial, Deus de amor, de bondade, Deus de amor. Neste momento de renovação, elevamos nossos pensamentos a Ti com profunda gratidão, agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos juntos nesse momento em que compartilhamos conhecimentos, vivências, e agradecemos, então, pela bendita oportunidade de nos reunirmos com esse propósito de estudo, troca de experiência, do aprendizado da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Mestre Jesus, nosso guia e modelo, rogamos que o teu amor envolva todos nós e os locais onde nos encontramos. Pedimos também aos bons espíritos, nossos mentores e amigos, que nos amparem e inspirem durante essa jornada de estudo que recomeçamos. Que a tua paz envolva o ambiente onde nos encontramos. Pedimos também aos mentores espirituais para que possam intuir a nossa irmã Valéria e inspirar a todos nós participantes, permitindo que os ensinamentos aqui partilhados não fiquem apenas no nosso intelecto,
mas que nossos corações recebam também esses ensinamentos e os transformem em atitudes renovadas no nosso dia a dia. Que o estudo de hoje nos ajude a compreender melhor as leis divinas, fortalecendo a nossa fé e a nossa vontade de servir. Fica conosco, Jesus, nosso mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos nós. Aqui. Eu acho que nós paramos aqui, né? Oi, Valéria, boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite, Lelinha. Ela está aqui, hoje ela vai assistir. Assistir presencialmente. Beijinho. Mãe, dá um beijinho. Oi, turminha linda, tudo Oi, bem? querida. Tá boa, querida? Saudades. Tudo Nós bom? também matamos um pouquinho Saudades. na semana passada. Saudades. Nós também. Bom, nós começamos na semana passada a nossa aula 1, né? Que é o Espiritismo como despertar, despertador da nossa consciência, né? Eu acho que nós paramos aqui nesse slide, né? Em que ele fala da a consciência espiritual, né? Que é a essência do ser. Então, o espiritismo, ele nos ensina que o ser humano é essencialmente um espírito imortal e que a gente está aqui numa experiência educativa. A matéria serve para isso, né? Para que tenhamos essa experiência educativa nessa escola chamada Terra. O nosso corpo ele é transitório, o espírito é eterno. Não eterno como Deus, que sempre existiu, né? Mas no sentido de que é um espírito imortal, quando criado, um espírito imortal. Então ele teve início, mas não terá fim. É uma evolução permanente, né? Essa compreensão que a gente tem, que o Espiritismo nos oferece, ela desloca o centro da identidade humana, quer dizer, da personalidade. Ela nos tira da personalidade e nos coloca na individualidade espiritual. Então, isso amplia a percepção de nós mesmos, né? Eu não sou Valéria, eu estou Valéria. Então, quando eu entendo que eu estou Valéria, eu entendo uma série de coisas. Então, a minha personalidade, o modo de eu ser, de eu falar, de eu agir, de eu me comportar, de eu me arrumar, enfim, tem a ver com a personalidade que eu estou nesta existência, por necessidades outras que aqui não nos teremos tempo para falar sobre isso. Mas temos uma personalidade. E essa personalidade não é quem eu sou, é quem eu estou. Uhum. Todo mundo está entendendo? Sim. Qualquer coisa, podem perguntar, tá? Então, isso nos dá, nós somos uma individualidade espiritual. Nós não somos apenas esse ser que estamos agora. Nós somos muito mais, somos o que fomos,
desde a nossa criação, passando pelos reinos, até chegar o reino nominal, e hoje, nessa existência, né, estamos como estamos. Estamos Tereza, estamos Solange, estamos Jane, estamos Sônia, né, Lélia, Constância, enfim, todos. Mas não somos, nós estamos. No Livro dos Espíritos, na questão 76, os espíritos afirmam que os espíritos são, e os espíritos que somos nós, são os seres inteligentes da criatura. A consciência, portanto, né, ela não é produto do cérebro. O cérebro é um órgão, né, e não é produto do cérebro, da matéria, mas é um atributo do espírito. Ela é a sede da identidade profunda onde se registram todas as experiências, todas as tendências, os valores, ao longo das existências sucessivas que tivemos até então. Despertar a consciência, sob a ótica espírita, significa recordar a própria natureza espiritual, reconhecer a imortalidade da alma, e compreender que cada pensamento, cada sentimento e ato tem consequências na evolução do ser. Então, nós todos estamos em processo de despertamento, né, da consciência, né? Então, a gente começa reconhecendo que nós somos espíritos imortais. Então, se eu sou espírito imortal, eu não vivo só essa existência. Eu já vivi outras e viverei outras que virão. Então, se eu sou, então eu sou consequência daquilo que eu já fiz, já pensei, já decidi, já escolhi. Então, se assim eu entender, eu vou mudar o meu comportamento. Porque se eu sei que isso é uma verdade, a minha vida deve mudar de rota quando ela não está na rota certa, né? Porque eu sei que eu vou criar consequências para o futuro, que pode ser um futuro próximo nessa existência ou um futuro em outra existência. Então, ciente disso, que eu sou um espírito imortal, que eu sou produto daquilo que eu construí para mim, que tudo que acontece na minha vida tem a ver não com os outros, mas comigo, com as coisas que eu nutri, que eu agasalhei, que eu acalentei, que eu guardei. Eu começo a perceber que eu sou artífice da minha própria vida, embora existam as circunstâncias exteriores, eu sou o responsável por aquilo que eu vou cultivar, construir e criar na minha própria história. Vocês podem perguntar, hein, gente? O Espiritismo, ao revelar a reencarnação e a lei de causa e efeito, retira o véu da ignorância existencial e convida o indivíduo à responsabilidade moral. A reencarnação, porque nós vivemos várias, variadas existências e vamos viver ainda o quanto tempo for necessário, né? Que a gente nem imagina, né? É melhor nem pensar, porque ainda temos um longuíssimo caminho, né? E sabendo da lei de causa e efeito, nós vamos procurar ter outro tipo de comportamento, ter outro tipo de leitura da vida, de posicionamento, para poder causar a nós mesmos só coisas boas, ao invés de coisas ruins, né? Tá todo mundo tão quieto, né? É, Acho que não foi, agora foi.
Então, como a gente disse já desde a outra aula, né, que o conhecimento espírita, ele não veio só para informar, ele veio para nos transformar, para fazer com que a gente tomasse conhecimento disso, né, e mudasse o nosso comportamento, mudasse o nosso roteiro. Quando o indivíduo compreende que a vida continua após a morte, que os vínculos afetivos persistem e que o progresso espiritual é inevitável, sua visão de mundo se amplia, né? Então, se você sabe, tem certeza de que a sua vida não termina no túmulo, tudo muda. Então, a vida dos outros também não termina no túmulo, né? Então, os vínculos afetivos que nós construímos numa existência, ela perdura. Esses vínculos perduram, são para sempre. E o progresso espiritual é uma coisa inevitável. Tem até um ditado que diz: se você não vai pelo bem, vai, né? Não é assim ao pé da letra, mas para nós tem sentido. Porque nós não podemos paralisar a nossa marcha do progresso. Nós temos que caminhar buscando progredir, para que as coisas mais difíceis não nos atinjam, para que seja mais fácil. É como se nessa existência eu tenho um problema, né? Problema grave, seja de qualquer natureza. Ah, mas eu não quero saber dele, não. Mesmo que, né, que tem gente que fala assim, né? Ah, eu sei que a vida, nós não morremos, existe a reencarnação, mas eu vou deixar isso para resolver em outra reencarnação, porque nessa eu não tenho condições, não tenho condições, não quero ter que lidar com isso. Aí você está dificultando o progresso, seu progresso, né? Então, se você não quer mesmo ter nada a ver com isso e procura se esquivar sempre que as coisas surgem na sua vida, naquela matéria que você tem que aprender, você vai deixando para outra existência. Só que na outra existência vai ser diferente, vai ser mais difícil do que nessa. Porque nessa você teve a oportunidade de ter o contato com a pessoa, com a situação, ou seja lá com o que for, e teve a oportunidade de tentar fazer o seu melhor, mas deixou para trás. Então, como o progresso é inevitável, você vai ter que ter contato com essa coisa, com essa situação, de qualquer forma. Só que quando a gente posterga, a coisa fica pior, fica mais difícil, fica mais complicada, fica mais dolorosa. Então, o Espiritismo nos ensina que nós devemos aproveitar as oportunidades, cientes de que a vida não termina no túmulo, que a gente prossegue, que aqueles que conviveram conosco prosseguem também, né? E continuam a sua evolução, assim como nós também vamos continuar. Então, e que devemos aproveitar todas as oportunidades. Todas as oportunidades. E esse é o processo de despertamento da consciência. Então, quando você aceita isso, sofrimentos, eles passam a ser entendidos como experiências educativas, porque, na verdade, são. Nós não queremos ter contato com esse sofrimento, né? Seja ele de saúde, seja ele problema familiar, seja ele problemas outros, né? De natureza, relacionamento com outras pessoas, questões de trabalho, enfim, uma série de áreas que a gente tem aí para reconstruir, né? E se renovar. Mas são experiências educativas. Toda coisa que traz sofrimento para nós é uma experiência educativa. Nós temos que nos educar em algo ou em algumas coisas para promover o equilíbrio naquela área que está sendo atingida, seja ela qual for. Os desafios, nós começamos a ver os desafios como oportunidades de crescimento. No primeiro momento, a gente
toma aquele impacto, né, daquilo que ocorreu, mas a gente ora, busca o entendimento que a doutrina nos dá, nos se fortalece para poder encarar aquela situação. Não dá para fugir. A gente que pensa que dá para fugir, mas não dá para fugir. Então a gente tem que encarar a situação nociva, que aos nossos olhos é nocivo, né? Mas se nós formos pensar bem, conforme as leis de Deus nos orientam, nos ensinam, é o melhor para nós, embora não seja agradável. Então é necessário que a gente faça esse processo de transformação que a doutrina nos pede, né? Para que a gente possa ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa visão das coisas, deixar de ver só aquela parte feia e ampliar, né? É como se a gente olhasse de fora de nós mesmos para ver algo que está acontecendo conosco. E agradecer que estamos tendo a oportunidade de passar por isso e resolver. Não importa como isso vai terminar. O que cabe a nós é resolver da melhor forma possível. O outro deixa de ser adversário e passa a ser companheiro de jornada evolutiva. Quer dizer que eu vou passar a amar aquele que me odeia, aquele que me calunia, aquele que faz mal para mim? A gente volta lá em Jesus, né? Você não precisa amar uma pessoa que te traz prejuízo, que faz coisas horríveis com você. Você não vai amar de um dia para o outro como você ama um companheiro de jornada, amigos, enfim, familiares, enfim. Mas você vai entender que aquela criatura, né, ela está no seu caminho por alguma razão. Não que você mereça, muitas vezes, tudo que ocorre com você, mas você entendendo que aquela pessoa que tenta fazer o mal para outrem, é alguém que está desarmonizado, desequilibrado, afastado de Deus, sem conseguir conectar-se consigo próprio, porque quando a gente se conecta com a gente se conecta com Deus, porque Deus está em nós. Nós somos centelhas divinas, criatura, filhos do mesmo Pai. Então, quando eu me distancio daquele que me criou, que é o bem, é o amor, é a paz, é a concórdia, eu vou para o outro caminho, me desregulo, não é? Me desequilibro. E aí eu fico só pensando em quê? Em mim, nas coisas que eu quero, que eu desejo. Eu me torno ser bastante egoísta, que só pensa em si. E daí eu vou desequilibrando completamente. E aí tem que aparecer alguém, né? Ou alguma coisa para eu colocar para fora todo o meu desequilíbrio. E muitas vezes essas pessoas se dirigem a nós. Eu estou falando de maneira geral, poderia ser qualquer coisa, né? Nós estamos vendo o mundo acontecer isso, né? Vivendo esse momento de guerras, que são o fundamento delas o egoísmo e o orgulho, as maiores chagas da humanidade. Então, nós temos que entender, embora seja às vezes difícil, mas é um processo que nós temos que fazer para a nossa vida para aprender a perdoar, aprender a não se magoar, a não se ressentir com pessoas que se encontram em desequilíbrio. Ah, mas é fácil dizer, mas elas estão em desequilíbrio. Pode ser que o médico até não ateste, não diagnostique isso, mas essas pessoas, elas são desequilibradas, estão distanciadas de Deus. E não cabe a nós ser barreira, ser resistência para elas.
cabe a nós dar espaço para que elas continuem. E vamos sair da frente delas. Vamos continuar a nossa vida. Não vamos odiar, não vamos fazer o mesmo. Vamos deixar que a vida, porque a vida ensina, né? É aquilo que a gente falou aqui no início. Cada um de nós estrutura, cria, constrói para si mesmo. Se consegue atacar alguém, é porque se alguém, de certa forma, precisa também se encontrar, também não está em harmonia. Mas, Então, Valéria, pode falar. existe também, a gente tem que pensar também que, às vezes, essas pessoas que nos desestabilizam, que vêm a nos ofender, nos agredir e tal, na nossa atual existência, nós podemos ter feito isso com ela em outras, Podemos, também é não é? É outro caso. sempre assim, entendeu? Mas É, podemos não ter é. feito exatamente a elas, mas podemos ter feito a outras pessoas. Amadas dela também, isso pode, é possível. É, é outro Possível. exemplo que eu estou dando, não é só uma questão de uma pessoa, parece que é do nada e ela faz conosco algo que nos afeta demais e a gente não quer perdoar, mas nós temos que realmente conseguir perdoar, porque pode ser dessa forma, como você disse, um irmão numa evolução ainda bem menor e desajustado, desequilibrado, mas pode também ser uma Mas pessoa que fez conosco, ou amada de outra que fez conosco, né? e se a- e uma coisa importante da gente sempre lembrar é o seguinte: se houve esse processo com você, comigo, com qualquer pessoa, né? Isso acontece com todos nós, né? Todos nós já, de É, certa forma, já passamos por isso ou estamos passando. Nós sempre teremos algo a aprender. sim, E se nós ficarmos zangados e magoados, é sinal de que nós precisamos aprender. Quando alguém faz alguma coisa que é nocivo a nós podemos tomar um choque, mas a nossa reação às vezes é outra, diferente. Nós tomamos aquele impacto na hora do acontecimento e depois você entende, foi uma pessoa que não está bem da cabeça, né? A gente fala, normalmente fala assim, né? E não está bem mesmo, psicologicamente não está, né? é, As pessoas convivem conosco que têm muitas psicopatias e nós não sabemos disso, mas podemos observar pelas atitudes delas. O importante não é o que o outro faz conosco, o importante é como a gente se sente quando alguém faz alguma coisa conosco. Aí é que está o problema. é. Nós nos sentimos atingidos e achamos que não podemos passar por isso, que como assim alguém vai fazer isso comigo, né? Algo que está dizendo que eu fiz, que eu cometi, eu nunca fiz isso, que absurdo, quem essa pessoa pensa que é, não é? Isso tudo muitas vezes passa pela nossa cabeça. Quando isso nos perturba, é porque nós temos alguma coisa a aprender, entendeu? Então, o importante é a gente não ficar preocupado em pensar, será que eu fiz alguma coisa para alguém? Ficar tentando, às vezes, até se culpar por alguma coisa que não se sabe a verdade. O melhor é a gente entender que aquilo que determinada grupo ou pessoa ou situação nos causou e nos trouxe tanto aborrecimento, tanto sofrimento, tanta mágoa, tanto ressentimento, está dizendo para a gente que nós estamos muito vulneráveis e que precisamos nos alicerçar, nos fortalecer, não é? Não é achar que deixa para lá a pessoa, coitada e tal, é isso. Não, a gente tem que ter uma conduta, mas nunca uma conduta de querer o mal da pessoa, de revidar a pessoa, enfim, fazer um mal, outro mal àquela pessoa.
né? Ou criar problemas para uma determinada situação que se apresenta na nossa vida, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser em qualquer lugar, no lar, não é? Pode ser em qualquer lugar. É nós nos mantermos ativos no sentido de observar a nós mesmos, como é que eu estou me sentindo. Fulano falou para mim que eu sou feia. Ai, mas aquilo me atingiu tanto porque eu me acho linda. Como é que ela falou que eu sou feia? Qual é a competência dela para dizer que eu sou feia? E aquilo me magoa, não me deixa dormir. Eu durmo e acordo, durmo e acordo, durmo e acordo, pensando no que a pessoa falou para mim. Aquilo está me fazendo mal. Aquilo é um veneno que eu estou tomando todo dia. Então, quem é que não está bem? A pessoa não está bem, mas eu também não estou. Porque eu não sou feia, né? Eu não sou feia. Eu tenho que me achar linda, porque eu sou a criação de Deus. Não importa se eu tenho uma boca grande, se eu tenho um olho pequeno, um nariz grandão, se eu tenho uma barrigona, se isso, se aquilo, não importa. Importa que eu sou linda. Eu sou linda porque eu sou obra de Deus. Então, não é orgulho, não é sentir orgulho. É ter a certeza de que se Deus me criou, é porque há coisas boas eu ainda não consegui descobrir em mim e preciso descobrir em mim para não me deixar estar tão vulnerável a respeito de pessoas ou situações que trazem o mal, a discórdia, o desequilíbrio, tentam de me desarmonizar. Então, quando eu me desarmonizo, quando eu me sinto mal por alguma coisa que alguém disse ou fez, né? Ou até mesmo que não foi diretamente a mim, foi na televisão alguém que falou alguma coisa que aquilo me atinge, de tal forma que me faz mal, entende? Não é um impacto que você tem com uma notícia, né? Tem uma notícia de guerra, você se tem um impacto. Puxa vida, por que que o homem ainda é tão ignorante, né? Para fazer uma coisa dessa, né? Está tão distante de Deus. Não, não é isso. É quando alguma coisa te impacta e produz em você um mal-estar profundo, uma dor profunda. Você fica mal, entendeu? Você, se pudesse, pegava aquela situação ou aquela pessoa, estrangulava, acabava com ela, picava ela em todo pedacinho, e aquilo dorme e acorda, e você fica ali como se estivesse viciado naquilo, só pensando, ah, mas fala com A, fala com B, fala com C, liga para um, o que que você acha? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí isso vai se avolumando e vai tomando conta de nós. Nós vamos ficando completamente envolvidos por essas manifestações desequilibradas das pessoas que estão no mesmo planeta que nós. Ô, Valéria, A gente prestar atenção para a gente não fazer isso. Oi, Sônia. eu estou aqui pensando, esse conhecimento, a expansão da consciência, nada mais é também do que um comprometimento de cada um de nós nas nossas atitudes. Isso vai desencadear, vai impulsionar no nosso comportamento na reforma íntima, porque nem sempre aqueles que nos desestabilizam são nossos inimigos. Às vezes são pessoas que amamos, Sim, pessoas próximas, pessoas que amamos. Como a gente não pode mudar o cenário, como é que a gente vai se comportar face a essa panorâmica, né? O que está acontecendo? Eu acho que isso muito vai também, independentemente da gente ter o comprometimento do conhecimento, saber como a gente deve agir ou não, mas nem sempre a emoção facilita. Então, eu acho que a reforma íntima também coopera muito com as nossas atitudes. sem dúvida. Né? A expansão de consciência é essa É a transformação. reforma, né? É a reforma, é essa transformação que a gente tem que fazer em nós, porque às vezes a gente acha que está bem, né? Que a gente está bem na fita, né? Aí acontece uma coisa assim, a gente vê que não está tão bem, né?
E as pessoas, e quando, se a gente reparar, se um estranho chegar para a gente e falar assim, você é muito feia, vai ligar. Mas se uma pessoa amiga ou um familiar, alguém que a gente ama, chega para a gente e diz, você é feia, é muito diferente, não é? Aí sim que mexe com a emoção, mexe com o sentimento, né? Você se, você toma aquele choque mais profundo, porque é alguém que você ama, é alguém que você cuida, é alguém que você faz bem falando isso de você, fazendo, né? Fazendo ou falando outras coisas ou fazendo outras coisas, então a gente se incomoda. A gente só se incomoda muito, só nos tira do desequilíbrio, do equilíbrio alguém que a gente ama. Porque às vezes as pessoas não fazem mal para a gente, elas fazem mal para elas mesmas. Não, às Para vezes, elas mesmas. E isso nos atinge, porque nós a amamos. sim, 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 exatamente. Também tem essa outra Vertente. modalidade. É. É, porque às vezes a pessoa faz mal para a gente, mas a gente até não se incomoda, mas a gente se incomoda com o mal que aquela criatura está fazendo para ela própria. Ou às vezes para pessoas que estão ao redor dela, que não tem nem como se defender. O que nós podemos fazer é orar, orar, orar muito por essas pessoas e por nós também, para que a gente seja iluminados, né? Para poder ter atitudes boas, positivas, que venham a beneficiar essas pessoas, essas criaturas. Porque muitas vezes a gente não pode falar o que a gente pensa, né? Porque não será bem recebido. Aí a gente, às vezes, vai trazer um desequilíbrio maior ainda. Então, isso é um processo de conhecimento de nós mesmos, de transformação daquilo que a gente identifica como não sendo bom, não sendo positivo, não sendo construtivo para a nossa vida. Mas a gente vai ter oportunidade de falar muito disso na próxima aula e nas outras. Mas é exatamente isso. Ô, Valéria, Oi. muitas vezes a gente entende isso aí, que a pessoa fala e nos faz mal e a gente quer mudar o ciclo e pensar de uma forma diferente, mas não é uma coisa tão fácil, Não, não é fácil. entendeu? Não é uma coisa tão fácil. É uma evolução que é muito complicado, principalmente quando você se vê em situações que você tem que mudar a pessoa também. Mas você não vai conseguir mudar a pessoa. Ela que tem que se mudar. É ela que tem que fazer isso. E você não consegue tirar aquilo da cabeça e aquilo vai te fazendo cada vez mais mal, cada vez mais mal. E como que a gente começa um processo para, eu não vou dizer esquecer a pessoa, mas anular os atos e palavras que ela falou ou que continua falando. É um processo complicado que eu realmente não consigo entender como começar esse processo. É complicado, é longo, não é fácil. O que a gente está falando aqui não é fácil, mas é o que a gente deve fazer, porque isso aqui não é só o que o Espiritismo diz, isso aqui foi o que Jesus nos ensinou e ele fez. Ele fez, né? E então ele nos mostrou o caminho do equilíbrio, né, do bom senso, do amor ao próximo, que é isso que vai nos salvar. Ele não nos salvou. Ele nos deu o roteiro da salvação, porque cabe a cada um de nós fazer isso. Primeira coisa é a gente não valorizar demais o que os outros fazem para nós. Porque toda pessoa que cria problema para os outros, que ofende os outros, estou falando de maneira geral, tá, gente? Pode ser qualquer coisa próxima disso. Que traz
mal para a vida daquela pessoa, ela tem problemas graves, ela tem disfunções. E nós não vamos conseguir mudar aquela pessoa, mas nós podemos mudar a nós. Não valorizando. Ah, ela falou, eu fiquei triste. A gente fica. Eu fiquei triste, fiquei chateada, fiquei zangada. Aí a gente pensa, fica, mas o que que eu posso fazer com isso? Isso aí vai me trazer mal-estar. Isso aí, daqui a pouco, meu estômago vai estar doendo, daqui a pouco é outra coisa, vou ter dor de cabeça, não vou, enfim, vou ter enjoo, vou ter isso, vou ter aquilo, não vale a pena. Então a gente começa a aprender a não valorizar muito. Aí falou, não quero nem saber. Aí a pessoa, tem gente que gosta de ficar, né, assim, falando, voltando aqueles assuntos ruins e negativos. Não quero ouvir. É não dar ouvidos. A gente começa não dando ouvidos. E não, quando tiver aquela vontade de picar aquela pessoa aos pedacinhos, a gente faz uma prece. Pede ajuda de Deus, né? A iluminação. Então vem aquela fonte de luz. Se a gente não está conseguindo fazer prece, a gente bota uma música suave. A gente bota uma prece para ouvir. A gente começa a falar com Deus, com Jesus. Oh, me ajuda aí que eu estou desesperado. Por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. E a ajuda vem. Porque é do coração, a ajuda vem. E aí, aos poucos, a gente vai deixando de dar tanto valor às coisas que as outras pessoas falam ou fazem para nós. Não é se achar o melhor, a melhor pessoa. Não é ser orgulhosa. É justamente trabalhar para o diferente, para deixar de ser orgulhoso. Porque quando a gente se magoa muito com algo, que é na hora a pessoa fala, você é muito feia, aí você fica ali com aquele problema com a pessoa, puxa vida, petulante e tal. Mas depois você pensa assim, deixa para lá, deixa ela me achar feia, vale é o que eu acho, né? Que eu não sou feia, que eu sou uma boa pessoa, eu estou tentando dar o meu melhor. Se ela não está conseguindo enxergar, você e eu que vou fazer ela enxergar. É a vida. Eu vou seguir no meu passo. A gente sempre deve procurar ver se aquilo que a pessoa falou para nós tem uma razão de ser. A gente não deve descartar também. Quando a gente se acalmar, a gente diz, fulana falou isso, falou aquilo, não sei o quê. Será que eu tenho parte nisso? Será que existe uma razão de ser? Aí a gente vai pensar, vai refletir naquilo. Se existir alguma coisa, a gente modifica. Não para a pessoa, modifica para nós. E começa a não. A primeira coisa é não valorizar demais as coisas. Não dá um valor maior do que aquela coisa tem, porque normalmente a gente dá um valor muito grande a determinadas coisas e acaba sofrendo com isso, né? Então, tem Isso tudo, é educar o sentimento, né, Valéria? sim. A gente tem que trabalhar, entendeu? Trabalhar incessantemente. Não é fácil e nem é de um dia para o outro, mas a gente tem esse dia para começar a fazer. Se algo primeiras coisas que já falaram para gente, que já fizeram para gente, vamos entregar para Deus. A vida já traz tanta dificuldade e problema. Eu ainda vou ficar pensando no problema que as pessoas me trazem, sem sentido. Se eu tiver causado algum problema para ela, eu tenho que me preocupar, modificar e fazer o que deve ser feito. Mas se eu não tiver feito nada, eu refleti e averiguei que não fiz nada, que aquilo foi uma coisa espontânea, doida, sei lá o que, da parte da pessoa, eu não vou valorizar, vou deixar para lá, entendeu? Vou deixar para lá. Porque quanto mais a gente mexe em determinadas coisas, pior fica. E a gente tem que pensar, eu falei semana passada, eu vou falar de novo. Jesus disse: amai o próximo como a vós mesmos. Nós temos que nos amar. E nos amar é nos cuidar. Não permitir que o desequilíbrio ali torne-se o nosso desequilíbrio.
Porque essas coisas nos desequilibram, elas vêm para nos desequilibrar. Então, a gente tem que trabalhar incessantemente. E esses postulados, eles nos ajudam. Cada dia a gente vai ter dia que a gente está melhor, está mais forte, vai ter outro dia que a gente está mais cheia de situações e está mais frágil, está mais vulnerável. Mas a gente tem uma hora tem que parar e falar assim, peraí, por que que eu estou chorando? Por que que eu estou triste? Por que que eu estou zangada? Eu não tenho razão para estar zangada? Tenho? Vou pensar. Se não tenho, e se tenho, eu vou deixar de ficar zangada, porque ficar zangada faz mal à saúde, né? Então a gente tem que pensar positivamente, pensar na gente. Para ser bom para os outros, a gente tem que ser bom para a gente. Isso não é egoísmo, nem. Isso é autocuidado. Então, Auto-amor, né? amor. Autoamor. A gente deixa, é, deixa de ver, de ser adversário e passa a ser companheiro de jornada. A gente olha para essas pessoas e vê assim, que chato, que triste que ela ainda está assim. Seria tão bom se ela despertasse. Mas eu não posso falar com ela, porque ela não vai aceitar. Mas eu posso orar por ela. E quando eu oro por alguém que me fez mal, eu vou desmanchando dentro de mim aqueles nós que foram dados pelo ressentimento, pela mágoa, das coisas que eu ouvi e não gostei, e não falei, não expus, que depois, com o tempo, acabam se transformando em enfermidades que a gente podia superar. Então, a gente tem que buscar se renovar. A vida é uma bênção. Então, nós temos que. Você sabe bem disso, né? Todos nós sabemos. Aqui tem. Nós temos pessoas, eu conheço praticamente quase todas, bem profundamente. Não todos, mas bem profundamente. E nós causamos o mal a nós quando nós nos detemos nesses momentos infelizes que a vida nos proporciona por pessoas que estão desarmonizadas, desequilibradas e infelizes. Porque todo mundo que é infeliz quer ver a infelicidade do outro. Pessoas felizes não trazem mais notícias, não trazem destruição. Elas só trazem coisas boas, porque elas também querem nos ver felizes. Então, elas não vale a pena a gente se deter em situações que são passageiras, que estão na cabeça, às vezes, só de uma pessoa, mesmo que esteja na cabeça do mundo, se você não tem nada a ver com aquilo, que o mundo, que o mundo chegue às suas próprias conclusões, não é? Nós dirigimos a nossa vida e não vamos ser mais felizes porque agradamos mais ou agradamos menos. Não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para fazer o certo para nós e assim fazendo, nós estaremos fazendo o certo para a vida que Deus nos deu, proporcionando o melhor para as outras pessoas. Bom, eu vou passar esse slide, porque a gente já falou bastante aqui, né? O verdadeiro progresso é o moral, né? Isso é que a gente tem que ter na nossa consciência. A lei moral e a voz da consciência, né? Tem uma questão, é a questão 621 do Livro dos Espíritos, que os espíritos respondem, né? Daí a pergunta é: onde está escrita a lei de Deus? E então eles respondem que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então nós temos em nós
todo o roteiro para a nossa felicidade, para o nosso progresso, para a nossa elevação. Nós nos esquecemos dele, nos afastamos dele. Mas vira e mexe, a vida oportuniza de voltarmos a ele, trazendo alguma coisa que nos incomoda, nos tira do conforto, né, da acomodação, dá um chacoalho na nossa vida, para que a gente possa voltar a essas leis e retornar ao caminho que devemos seguir. Então, tudo que a gente precisa está em nós. O reino de Deus está em vós. Não vamos encontrar isso no exterior, mas sim em nós. Então, é esse caminho de volta, é esse conhece-te a ti mesmo, né? É esse desnudar interior verdadeiro, sem nenhum problema, sem nenhum orgulho, sem nada que dificulte o conhecimento de nós mesmos, para que a gente possa identificar tudo aquilo que é necessário para a gente poder melhorar e superar. Então, isso, a lei está escrita em nossa consciência, significa que cada ser traz em si um senso íntimo de justiça, de amor e de dever. Então, a gente sabe quando a gente fez alguma coisa errada, porque a gente tem remorso. Ah, eu falei grosseiramente com a Tereza. Aí passou. Acabou. Acabou o momento que eu estava com ela, vim para casa. Aí quando eu vou chegando em casa, aquela onda, né? Aquela onda vermelha que me envolve, escura, sombria, né? Do orgulho, né? Vai dissipando, vai dissipando, vai dissipando. Aí eu, puxa vida, eu fiz uma coisa muito errada. Meu Deus do céu, não devia ter falado daquele jeito. Ah, mas eu não aguentei. Não aguentei. Aí vem a justificativa, né? Ai, mas eu não aguentei. Né? Essa justificativa que a gente tem que colocar para a gente. Assim, eu não aguentou porque é fraca. Mas esse remorso, ele acontece se você estiver em equilíbrio. Se você não estiver em equilíbrio, vai demorar para você chegar a essa conclusão. E você ainda está envolvido nessa vibração nociva que a gente joga, que a gente cria. Porque, né, cada um de nós irradia aquilo que é. Por isso que tem gente que gosta de estar ao nosso lado. E pode ter gente que não gosta de estar ao nosso lado. Porque nós sentimos a vibração, nós não somos só matéria, nós somos matéria e espírito, né? E irradiamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, Somos a energia, né? energia. Então, quando nós estamos próximos, né? Mesmo aqui, às vezes dá para sentir. A gente se sente bem com algumas pessoas e com outras pessoas a gente não se sente bem. É. É uma questão vibratória. Com certas pessoas a gente consegue falar coisas que a gente às vezes não fala com ninguém. Com outras pessoas a gente não consegue falar, né? Agora, essa questão que eu estava falando, que você falou, Maria Elisa, que às vezes demora porque a gente está envolta nessa vibração pesada, entendeu? Que não nos deixa ver. É isso que nos afasta das leis de Deus, entendeu? Então é baixar a bola, entendeu? Respirar, fazer uma respiração, procurar, bota uma música suave, porque às vezes nem ler e nem fazer prece a gente consegue. Quando a gente está assim, a gente não consegue como era Pai Nosso e pronto, esqueceu, nem sabe como é que vai continuar.
E também não é verdadeiro, né? É uma coisa que você está fazendo. Às vezes é melhor até pegar um livro e fazer a leitura de uma prece ou de uma página, que aí você vai acalmando, entendeu? Vai pedindo a Deus, me tira disso, tira essa névoa de cima de mim, essa sombra de cima de mim. E aí aquilo vai indo, vai indo, vai indo, entendeu? E aí você vai, aí a gente que já tem essa conexão mais próxima, a gente vai sentir o remorso quando a gente fizer a coisa errada. Quem não tem essa conexão próxima de Deus, está conectado com a espiritualidade, não sente remorso. Às vezes perguntam assim: será que esses seres, né, que fazem tão mal aos outros, que matam, que fazem coisas absurdas que a gente não pode nem imaginar, será que eles dormem? Dormem, porque eles não têm consciência do que eles fazem. Eles são tão endurecidos que isso para eles, matar alguém é igual comer um pedaço de carne, entendeu? Fazer qualquer coisa, jogar uma coisa ruim no lixo, entendeu? É isso. Mas nós não somos assim. Nós temos que buscar essas leis, Deus, dentro de nós, para ficarmos cada vez mais próximos dele, cada vez mais próximos dele. Porque ele nos criou e nós partimos para a nossa iluminação. Nesse trabalho de iluminação, que é um processo longo, como a gente já falou, a gente vai fazendo determinadas coisas, positivas e negativas, até que a gente encontre um equilíbrio, ou próximo de um equilíbrio, né? Porque equilibrado, nenhum de nós ainda é. Qualquer coisa pode nos tirar do sério. O importante é não ficar fora do sério muito tempo, que seja o mais breve possível, para que a gente evite erros. E isso é um trabalho de todo dia. É um trabalho de todo dia. É difícil? É difícil, mas é um trabalho de todo dia. Então, isso significa, né, que cada ser traz em si esse senso íntimo de justiça, de amor e de dever, né? É quando a gente não faz alguma coisa por alguém, a gente fica com aquela coisa, puxa vida, devia ter feito, devia ter feito. Às vezes até a pessoa não faz porque não pôde, realmente, não foi porque ela é, não valorizou aquilo da pessoa, foi porque ela não tinha condições, mas quando a pessoa tem um senso, ela sempre se cobra um pouco com isso, né? Ainda que obscurecido pelas imperfeições, quer dizer, nós temos as leis divinas em nós, em nossa consciência. Então, cada vez nós vamos tendo senso maior de justiça, de amor, de dever, mesmo ainda com as nossas imperfeições. Uma coisa não impede a outra. Eu não posso ficar perfeito para depois começar a servir. Eu tenho que, imperfeita, começar a servir desde já, porque assim eu vou trabalhando mais rápido. Eu vou equilibrando, entendeu? Vou equilibrando a balança. O despertar da consciência é, portanto, o despertar dessa lei interior. Tem que despertar essa lei de Deus em mim. O Espiritismo auxilia nesse processo ao explicar a origem das tendências, as consequências dos atos e o destino espiritual. Ao compreender a lei de causa e efeito, o indivíduo passa a perceber que não existe fatalidade cega. Cada experiência é resultado das escolhas pretéritas ou de necessidades evolutivas. Então, não é ninguém, sou eu. É comigo. Eu construí. Essa percepção conduz à responsabilidade.
O ser humano deixa de atribuir a Deus ou ao acaso suas dificuldades e passa a reconhecer-se como agente do próprio destino. Então a gente vai deixar de falar assim, eu fiz isso porque a Maria Alice falou para eu fazer. Eu fiz isso porque a Tereza que mandou. A culpa é dela. Entende a diferença? A gente assume a responsabilidade das coisas e deixa de atribuir a Deus ou ao acaso as dificuldades por que nós passamos, né? E a se reconhecer como agente da própria vida. Nós somos artífices da nossa vida. Então surge a consciência moral ativa, que é a capacidade de avaliar pensamentos, sentimentos e atitudes à luz do bem, né? Então, cada vez mais que damos espaço para que as leis de Deus estejam em nossos atos, em nossos sentimentos, em nossas emoções, nós vamos tendo maior capacidade para avaliar os nossos pensamentos, para mudá-los quando eles não são adequados aos nossos sentimentos e às atitudes à luz do bem. É um processo, mas que a gente tem que começar. A reencarnação e o amadurecimento da consciência. A reencarnação é um dos pilares do Espiritismo. É um elemento essencial no despertar da consciência, né? Ela explica as diferenças humanas, as provas da vida e a justiça divina. Cada existência corporal é etapa de aprendizado, onde o espírito desenvolve virtudes e supera as imperfeições. É o que está acontecendo com a gente nesse momento. Ao compreender a pluralidade das existências, nós ampliamos a consciência temporal, quer dizer, em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Nós sabemos que tudo está interligado, que não existe acaso, né? Tem até uma frase que eu usava no carro, não sei quantos anos atrás, o acaso não existe, leia Kardec. Porque não existe o acaso, né? A vida atual deixa de ser vista como única oportunidade e passa a ser percebida como capítulo de uma história espiritual milenar. Hoje nós estamos vivendo um capítulo da nossa vida. Um capítulo, que ele é breve. Por mais tempo que a gente fique na Terra, é breve diante da eternidade que nós temos. E nós temos que aproveitar esse capítulo com os enredos que a vida trouxer e buscando dar solução para eles da melhor maneira possível. Essa visão gera paciência, gera perseverança e esperança, pois revela que o progresso é gradual e contínuo. Hoje eu estou melhor do que eu estive no passado. E amanhã pretendo estar melhor do que hoje. Então, é através desse sentimento que toma conta da gente, dessa visão ampliada, dessa noção que somos espíritos imortais, que devemos levar para cada atitude do nosso dia a dia, para cada pensamento do nosso dia a dia. Não nos atormentarmos com questões, buscar não nos atormentar tanto com as questões da nossa vida. Se nós não podemos resolvê-lo, se não está em nossas mãos, vamos fazer a nossa parte e vamos confiar que a espiritualidade e aqueles que vivem no mundo conosco, que são instrumentos da espiritualidade, farão para nos ajudar diante daquele problema que estamos passando, seja ele qualquer. Não vamos querer ser perfeitos de um dia para o outro, que nós não vamos conseguir, mas que possamos avançar um pouquinho
cada dia. Cada dia a gente possa dar um passo na direção do bem. Além disso, a reencarnação favorece a compreensão nas relações humanas. Afetos, conflitos e reencontros são vistos como vínculos espirituais em reajuste ou crescimento, né? O outro deixa de ser estranho e passa a ser espírito em evolução como nós. Assim, a consciência se expande do eu individual para a fraternidade universal, né? Então, a reencarnação ela favorece essa compreensão das relações humanas. Os afetos, os conflitos, os reencontros são vistos como esses vínculos, né? Que nós vamos fazendo e que vêm para nós como familiares, como amigos, como irmãos de caminhada, que nos ajudam, né? Porque nós nos ajudamos mutuamente. Esse grupo é um grupo em que a gente estuda, procura estudar, melhorar o nosso conhecimento para aproveitar na prática, porque queremos ter apenas um conhecimento intelectual que não vai valer de nada se na nossa prática a gente não exemplificar, né? Não realizar, né? E nós estamos aqui para ajudar um ao outro, porque todos nós estamos no mesmo ponto, todos nós estamos na mesma condição. Somos espíritos em prova, num mundo de prova e expiação, buscando a, a sua evolução, o seu progresso, encontrar esse bom senso, esse equilíbrio, esse amparo de Deus, né? E que a gente também seja amparo para os outros que caminham conosco, que a gente possa fazer a nossa parte. O despertar da consciência, né, aqui falando de autoconhecimento, implica olhar para dentro. E o Espiritismo incentiva o exame de si mesmo, conforme a orientação evangélica, conhece a ti mesmo, né? O Kardec, no capítulo 17 do Evangelho, responde a essas questões também. Esse processo permite identificar as imperfeições, as tendências, os potenciais espirituais, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que a gente tem muito potencial que a gente não usa, que a gente deixou esquecido lá na gaveta, né? Fica só com os mesmos. Então, a gente é capaz de modificar, e às vezes modificar muito. Agora, temos que nos esforçar para isso. A consciência torna-se lúcida, percebendo as motivações ocultas, né? Quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, que é o que a doutrina nos propõe sempre, as reações emocionais, padrões de comportamento, né? Então, quando a consciência se torna lúcida, a gente consegue enxergar exatamente qual é a minha motivação. Quando eu elogio alguém, quando eu distrato alguém, quando eu não quero fazer nada, quando eu me fecho em mim mesma. Quais são as minhas motivações? A gente tem que se perguntar, né? Aí a gente vai descobrir. Ao reconhecer suas limitações, o indivíduo pode trabalhar a superação. Ao perceber suas virtudes, pode ampliá-las, né? Então, é um mergulho dentro de nós. Não é só o que a gente vê pelo lado de fora, porque a visão que a gente tem da gente é diferente da visão que os outros têm de nós. Nem a nossa é perfeita, nem a dos outros, em relação a nós. Então, nós temos que buscar nos conhecer para poder desenvolver essas virtudes, esses potenciais que estão esquecidos, adormecidos. Temos que acordar, né? Temos que despertar. Quais seriam as barreiras internas para o nosso despertar? Em uma palavra, quem gostaria de falar? Tá, a gente agilizar aí, que já estamos quase uma hora. Hoje eu tenho que encerrar isso. Quais seriam assim? Oi? As nossas crenças limitantes.
Alguém mais? Muitos são os fatores, né, para essas barreiras existirem, mas as principais dificuldades, elas não residem, né, nas condições do ambiente externo, mas sim nas barreiras internas, é o que a gente estava falando agora, que nós mesmos criamos para nós. Nós criamos barreiras para nós. Às vezes a gente pensa que é o outro, mas não é o outro, somos nós. São subterfúgios que utilizamos para nos esconder de nós mesmos, para não encarar de frente as nossas imperfeições e dificuldades. A gente tem que pensar nisso, né? O que impede de realizar esse despertar espiritual e de transformação interior? O que nos impede? Vamos lá. Existem inúmeros, tá? Mas aqui a gente tem o apego às ilusões terrenas e o materialismo, né? O quanto nós ainda somos apegados a essas questões terrenas e materiais, né? E aí não é só questão de dinheiro, de luz, vai muita coisa que às vezes a gente nem se apercebe, mas que fazem mal a gente. O egoísmo e o orgulho, né? Que são as grandes chagas, né? Que o egoísmo é porque a gente só pensa na gente, né? A gente vê sempre a gente, o nosso lado. O lado do outro nunca é visto. E o orgulho, porque a gente se acha autossuficiente, que a gente não precisa de ninguém. E a gente vive num mundo que deve ser um mundo de cooperação, mas a gente vive nesse mundo egoísta, né? Onde ninguém pensa nisso. A falta de fé, né? A falta de fé também é uma questão importante que a gente deve refletir, deve pensar. Coloquei algumas coisas só. E a procrastinação espiritual, quer dizer, é deixar para amanhã aquilo que a gente tem que consertar hoje. Se você cometeu, fez alguma coisa desagradável para alguém hoje, peça desculpas hoje. Não espere amanhã. Amanhã pode ser que você não esteja mais aqui para pedir. A procrastinação de realizar um trabalho, de ajudar alguém, de iniciar um curso, de se desenvolver, enfim, uma série de questões aí para a gente pensar, né? Uhum. Aí a gente encontra também a dor como despertador, né? Que é o amor também que nos impulsiona. Quando a gente reluta em buscar espontaneamente o conhecimento, a mudança e a transformação em nossas vidas, a providência divina, através das suas leis sábias e justas, nos oferece oportunidades de aprendizado de outras formas. Se não é pelo amor, pela transformação interior, a dor e o sofrimento atuam como poderosas ferramentas de aprendizado. É fundamental compreender que a dor em nossa vida, né, em nossa doutrina, não é um castigo. Na nossa vida também, a dor não é um castigo. Ela é um mecanismo de impulsionamento, é uma alavanca que nos tira da inércia e nos força a refletir, a buscar novos caminhos, a rever as nossas prioridades. Às vezes a gente está ali parada, acomodada, né? Ah, tá bom aqui, tá bom do jeito que tá e tal. Aí vem a vida e nos dá um empurrão, né? Esse empurrão pode ser muita coisa, variadas. E aí nós somos obrigados a sair daquele comodismo e encarar. Não tem outro jeito, tem que encarar.
porque a gente ficou ali parado, perdendo tempo. A vida não quer que a gente perca tempo, né? Deus nos criou para a evolução, para o progresso. Ele permite até que a gente fique parado, acomodado por um tempo, mas chega uma hora que eles vêm e dão aquela cutucada, né? Aquela balançada na gente, para que a gente possa se aprimorar. Seja uma dor física, emocional ou psíquica, ela nos convida a sair do estado de comodismo e a questionar as nossas escolhas. É um lembrete de que algo precisa ser ajustado em nossa jornada evolutiva. É um lembrete de que algo precisa ser ajustado na nossa jornada evolutiva. Não é um castigo. É um lembrete para a gente mudar. É uma oportunidade. É uma bênção. Porque quem entra num processo de dor, seja ele qual for, não vai sair, nunca mais é o mesmo. Vai sair diferente, se ele souber aproveitar. E é isso que a gente deve fazer, né? Porque todos nós estamos passando por dores, uns mais, outros menos, ou cada um de uma natureza. Mas a vida não está fácil para ninguém. Então vamos aproveitar para fazer o melhor, para que a gente mais adiante não precise de uma cutucada, uma chacoalhada da vida para poder seguir os passos adequados no rumo certo. Desperta tu que dormes, né? Isso é uma carta de Paulo aos Efésios, Paulo de Tarso, e ele nos convida ao despertar, nos convoca a despertar. É muito mais do que um simples conselho, e sua explicação pode impressionar, pois ele é um chamado divino para a transformação espiritual. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 15, versículo 14, depois quem quiser ler, ele coloca: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os e Cristo resplandecerá sobre ti. Ele nos lembra que a vida cristã não é algo passivo. A vida cristã não é algo passivo. Somos chamados a sair da inércia espiritual, a abandonar o estado de dormência e a nos levantar renovados pela luz de Cristo. Foi o que ele fez, né? E tantos outros cristãos daquela época. Ele, de perseguidor e assassino, passou a perseguido. Nunca mais ele foi ao mesmo. Ele conseguiu dar aquele salto quântico, vamos dizer assim, né? De 360 graus na sua vida. A história dele é maravilhosa. Então, esse convite que ele faz para o despertar é uma exortação a uma mudança profunda. Quando falamos de desperta tu que dormes, o foco está em entender a necessidade da nossa transformação. Desperta. Quando a vida traz uma dor para a gente, ela está falando: desperta, abre os olhos, vê o que você tem pela frente, olha as oportunidades que você está perdendo. Você quer perder mais? Quer entregar a tua vida? Quer ir embora antes do tempo? Quer ir embora sem ter construído aquilo que você prometeu antes de vir? Porque por mais que a grande maioria diga: eu não pedi para vir ao mundo, pediu sim, pediu. Eu pedi, você pediu, todo mundo pediu. Para consertar os erros. Então desperta! Tu está dormindo, está pensando que a vida é só materialidade, coisas transitórias, você está preocupada com as coisas transitórias, você não vai levar nada.
Só vai levar o bem e o mal que você construiu. Então, a fé cristã não é um caminho de mera observação, é um caminho de ação, de ação, de envolvimento e de renovação constante. É uma fé que move cada criatura que abraça esta fé. Não uma fé cega, é uma fé raciocinada, é uma fé com lógica, é uma fé naquele que nos criou, que nos ofertou esse mundo, esse universo, onde existem não sei quantas galáxias, não sei quantos planetas, e tudo é organizado, disciplinado, se movimenta numa ordem. Não é produto do acaso, muito menos nós. Então, o despertar, ele envolve uma disposição do coração em se afastar das práticas que nos afastam de Deus. É uma disposição do coração em se afastar das práticas que nos afastam de Deus. E buscar uma vida em plena sintonia com sua vontade. E nisso o orgulho e o egoísmo estão longe de nós. O orgulho e o egoísmo não podem ser as primeiras coisas que nos dominam, que nos conduzem. Nós não vamos nos afastar dele de um dia para o outro, mas é um processo. E que nós temos que fazer esse despertar em nós, para pararmos de sofrer, para minimizarmos as nossas dores no processo da nossa vida, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, na outra encarnação. Vamos construir, vamos semear, sem esperar colher. Nós não vamos colher nessa aquilo que plantamos, vamos colher em outras. Mas sabemos que vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Aqui eu trouxe uns exemplos práticos para nos iluminarmos, como Jesus nos ensinou. Como é que então nós podemos aplicar os ensinamentos de Jesus em nosso dia a dia, permitindo que ele nos esclareça, nos guie na nossa transformação interior? Eu vou precisar usar um pouquinho mais do tempo para a gente terminar, tá? Vocês me desculpem. 1. Lidando com as ofensas. Deixa isso aí. Aprendendo a perdoar. Valéria, Oi, eu vou precisar sair, tá bem, tudo bem. porque amanhã eu tenho um exame para fazer e eu preciso comer alguma coisa agora para poder ficar em jejum até amanhã, lá. que essa semana não foi uma semana muito boa para mim. Gente, boa noite para todos, tá? Obrigada por ter vindo, tá? Não, Fica virei. Boa noite. Semana que vem estarei aqui de novo. bom exame para você amanhã. Bom E- exame, bom exame, que Obrigada, tudo gente. corra bem. Desculpa ter que sair antes, É isso. tá bom? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Então, lidando com as ofensas, né? O perdão libertador. Mais ou menos a gente falou isso no início, né? Em nossa vida, inevitavelmente nos depararemos com ofensas, sejam elas intencionais ou não. A primeira reação humana, muitas vezes, é a vingança, o revide, o acúmulo de ressentimento. Contudo, Jesus nos ensina o perdão. Ele nos convida a amar indistintamente, a orar por aqueles que nos perseguem. Perdoar não é um favor ao outro, mas uma libertação para nós mesmos. É desatar os grilhões da mágoa que nos aprisionam, impedindo nossa evolução. Ao invés de responder com raiva, devemos respirar fundo
Procurar entender a dor do outro e não guardar mágoas. Perdão é o amor em ação, que nos liberta do peso da dor e do ressentimento, abrindo espaço para a paz. Outra questão são os julgamentos. Temos que aprender a ter autocrítica e empatia. É muito fácil apontar os defeitos alheios, criticar o comportamento dos outros e sentir-se superior. No entanto, Jesus nos adverte: não julgueis para que não sejais julgados. Ele nos convida a tirar a trave do nosso próprio olho antes de enxergar o argueiro no olho do irmão. O esclarecimento do Cristo nos direciona para a autocrítica e a empatia. Em vez de julgar, devemos nos perguntar: será que eu já agi dessa forma? O que eu posso aprender com essa situação? O que me leva a criticar? Isso me leva também àquele princípio que nós estávamos falando sobre a questão de recebermos ofensas, né? Sempre nós devemos ter essa questão da empatia, porque hoje nós podemos não estar tendo mais as atitudes que às vezes alguns irmãos têm em relação a outras, a qualquer pessoa, né? Criticando, julgando, tendo opinião que não corresponde à verdade. Devemos perguntar a nós se nós, em algum momento da nossa vida, né, não fizemos isso também. Para que essa postura de autoanálise, né, e compreensão nos torne mais tolerantes com os outros, mais compreensivos e menos propensos a condenar, favorecendo o nosso próprio crescimento. Que se hoje nós recebemos insultos ou ofensas, ou seja lá o que for, não somos entendidos, somos criticados, talvez no passado nós tenhamos feito isso com outras pessoas. E hoje a vida traz para nós aquilo que devemos aprender, né? Se já temos empatia, se já conseguimos compreender esse desequilíbrio, essa desarmonia da outra pessoa, porque também fomos assim, ou ainda somos assim, e não conseguimos ver. Então, essas questões que Jesus traz para a gente, né? Não julgueis para que não seja julgado, são muito importantes, porque cada trechinho desse é uma semana de aula, né? Acho que até mais, né? Possa pegar cada detalhe e colocar para a nossa própria vida, né? Lidando com o egoísmo e a carência, para poder termos verdadeiramente a alegria de servir. Muitos de nós buscam reconhecimento, valorização, amor e felicidade na aprovação alheia, naquilo que os outros pensam ou sentem por nós. Essa é uma postura egoísta e de carência afetiva que nos prende à dependência externa. Jesus nos esclarece que a verdadeira felicidade não reside em receber, mas em servir. A maior prova de amor, diz o mestre, é dar a vida pelos amigos. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa postura de servidor nos impulsiona a ajudar, a praticar a caridade de forma anônima, sem esperar nada em troca. A caridade, tanto material quanto moral, uma palavra amiga, uma prece, é um caminho para a alegria profunda e duradoura. Ela nos liberta da necessidade dos aplausos e do reconhecimento, preenchendo o vazio com o propósito de auxiliar o próximo. A única limitação para a caridade moral é a nossa vontade, uma fronteira que podemos facilmente transcender com o desejo sincero de fazer o bem. É preciso querer, é preciso ter vontade. O Espiritismo ele não veio apenas informar, a gente repete aqui sobre o mundo espiritual, ele veio despertar
a consciência do espírito imortal que somos. Para tudo isso que a gente viu aqui e para muitas outras coisas que a gente não viu aqui, que não haveria possibilidade nesse tempo. Eu trouxe esse quadro aqui para a gente guardar, para a gente guardar bem, né? Que mais ou menos a gente tentou colocar as leis, né, de Deus em nossa consciência, estão em nossa consciência, né? Somos um espírito imortal, imortal e perfectível. Nós estamos aqui nessa caminhada, nessa jornada de evolução, buscando a nossa perfeição relativa. Temos um espírito que nos comanda, que nos dirige, temos um corpo espiritual e um corpo físico, material, transitório, para um capítulo de nossas diversas existências, diversas vidas. Devemos evoluir a nossa consciência com tudo isso que a gente viu aqui, nesse processo de transformação íntima. A responsabilidade moral nós a temos através da lei de causa e efeito, quando compreendemos o sentido delas, a razão de ser e a justiça que há nelas, né? Colhemos o que semeamos e somos responsáveis por nossas ações. Temos que nos transformar moralmente. E com isso deve ser feito através do amor e da caridade, do cultivo da humildade em nossa intimidade, da reforma íntima, da melhora de si mesmo. Temos o dever de nos melhorar a cada dia. A evolução espiritual nos trará experiências, né? Através das várias, inúmeras reencarnações que ainda vamos ter, e com isso o aprendizado e a realização de escolhas morais melhores, né? Mais efetivas, né? Para o nosso despertar da consciência, questionando a vida que somos, por que aqui estamos, para que viemos, né? A questão do sofrimento, a busca espiritual e sempre a reflexão de tudo que acontece conosco e com o mundo, né? O sono da consciência, que é aquela questão de Paulo, em que ele nos fala, é o egoísmo ainda muito arraigado e o materialismo em nós, o orgulho e a indiferença moral. Por isso nós vemos um mundo ainda tão transtornado, né? Tão desequilibrado, com tanto conflito. A consciência espiritual é o que estamos caminhando para ter, plena, ampla, a lei divina aberta, né, clara, lúcida em nossa consciência, a percepção do bem e do mal, e que possamos, através da oração, escutar a voz da nossa consciência, que é muito mais do que o pensamento que nós temos. O pensamento, muitas vezes, ele não corresponde ao que nós somos, mas a consciência, sim, né? Então, quando nós oramos, quando nós praticamos o bem, quando nós pensamos, cultivamos o bem em oração, na prática, buscando realizar o melhor para todos, esquecendo de nós mesmos e trabalhando no bem, cada vez mais a voz da consciência, que é Deus falando em nós, estará presente em nossa vida. E aí o nosso comportamento será modificado de maneira mais fácil, mais facilitado, e nós conseguiremos encontrar esse amor verdadeiro pleno, né? Que esses grandes cristãos, como Paulo de Tarso e tantos outros, conseguiram efetivar, exemplificar em suas vidas, né? Trazendo a beleza de suas vidas como estímulo para nós mesmos, né? Que a aula de hoje, quer dizer, que esse estudo, com essa troca, né? Mais do que uma aula, possa repercutir em nós para que a gente possa melhorar
a nossa caminhada com mais tranquilidade, paciência, compreensão e paz. Eu vou pedir a Tereza que faça a nossa prece final. Pode fazer, Tereza? Sim, claro. Graças a Deus, graças a Jesus. Senhor Jesus, certeza temos que estivestes conosco, jorrando suas bênçãos sobre cada um de nós. Pedimos que assim permaneça, pedimos que jorre, através de seus mensageiros de luz, os bálsamos salutares da cura para os casos que assim possa ser, o alívio, o conforto, a serenidade, a paciência para aqueles nossos enfermos constantes de nossa lista. Com tua divina luz, Jesus, auxilia-os, auxilia-nos a nós também, mantendo a nossa saúde, mantendo e fortalecendo a nossa fé em Deus, abençoando aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje. Senhor, que a luz se faça na consciência de cada um de nós, que possamos encarar o Espiritismo como o cristianismo redivivo, porque ele assim o é. Que a gente possa ter uma noite de paz, de bênção, que assim possa ser. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada. Que aula boa! É mesmo. Que Tanto seja boa para puxão de Todas elas são orelha, muito né? boas. muito para todos A aula nós. a aula foi excelente, nos deu muito acréscimo. Isso, A gente que possa, bom. e eu me incluo, claro, né, porque todos nós, como eu falei, estamos na mesma caminhada, né? Todos buscando o melhor, né? Para si, para todos os seus, para todos aqueles que caminham conosco, né? Que esses estudos Claro, nos ajudar realmente, né? Que a gente possa insistir com essas coisas em nós para que tudo se modifique, porque a partir de nós o mundo se modifica, né? claro. Então, Tudo começa na gente mesmo, né? Não adianta. É aula do coração, né, Valéria? horário, viu, gente? Mas É aula do coração, né? hein? É a aula do coração. É. Muito obrigada. Obrigado a Obrigada. vocês. Obrigada a Obrigada, você. Obrigada a gente. Boa você. Abraço, noite para gente. Boa todos. noite. Uma Boa boa noite para noite. Deus abençoe a todos Boa nós. noite. Todos nós. Sim, sim. Obrigado aí, Valéria. Vocês também. Obrigada. Boa noite aí, beijos no coração. Beijo. Querida. Boa noite, Valéria. Beijo. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vou sair aqui, tá? Gente, eu não estou conseguindo mais sair. É lá embaixo, Tereza, agora. Não estou Tem um conseguindo. xizinho. Eu vou Tem um encerrar. xizinho. Vai sair. Ah, então tá. Fica melhor. Tem, Melhor.